From the Conference Center Theater in Diretamente Salt do Lake auditório do City, Centro de Conferências em Salt Lake City, Utah, esta é a sessão da manhã de domingo da Conferência Geral Semestral número 190 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será apresentada pelo coro do Tabernáculo da Praça do Templo. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Henry B. Eyring, segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. Brothers and sisters, Irmãos e we irmãs, welcome you sejam bem-vindos à sessão da manhã de domingo da Conferência Geral Semestral de número 190 de A Igreja de Jesus Cristo Latter-day Saints. dos Santos dos Últimos Dias. Russell M. Nelson, O presidente Russell M. Nelson, que preside esta conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. extend our love and Estendemos nosso amor e nossas saudações aos que participam desta reunião no mundo todo por meio do rádio, da televisão, da internet ou por transmissão via satélite. acknowledge members of the First President. Reconhecemos nesta manhã os membros da primeira presidência e do Quórum dos 12 Apóstolos que estão sentados ao púlpito. The music for this session, A música para esta sessão foi gravada previamente the Tabernacle Choir, e será apresentada pelo Coro do Tabernáculo da Praça do Templo, sob a direção de diversos regentes e organistas. choir opened this meeting with O coro deu início a esta sessão cantando Awake and Arise, Despertai e Erguei-vos, e agora entoará Forward Saints. Firme Segui. The invocation will then A oração de abertura será oferecida pelo Elder Randall K. Bennett, dos 70. after which Em seguida, o coro cantará the Savior stood. Se ao meu lado ele estivesse. Steadfast faith in Christ,
Our loving Heavenly Father, we love Nosso thee. amado Pai Celestial, nós te amamos e somos gratos pelo plano de felicidade. Amamos o Teu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo, e somos gratos por sua expiação. Ajuda-nos a ouvir o Teu Filho. Ajuda-nos a colocarmos em prática as palavras de Teu Filho e do Teu profeta. Por favor, abençoa o presidente Russell M. Nelson. Nós o amamos e o apoiamos. E oramos para que Tu enchas o nosso coração com amor por Ti e por Teu Filho, pelos Teus profetas e apóstolos e por todos os Teus filhos. Abençoe aqueles que sofrem e nos ajude a ministrar com mais amor aqueles que passam por necessidades, que cruzam o nosso caminho. Oramos para que possamos participar mais plenamente no Teu trabalho de salvação e exaltação. E oramos para que Teu Espírito esteja conosco e que possamos fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. With the announcement yesterday Com o anúncio of feito Elder ontem L. Whitney Clayton, da desobrigação do Elder L. Whitney Clayton como 70 autoridade geral granted e de sua designação como autoridade geral emérita, queremos observar que ele também foi desobrigado como membro da presidência dos 70. Elder Brent H. Nielsen O Elder Brent H. Nielsen foi chamado como membro da presidência dos 70 and
E propomos que seja feito o voto de apoio. Todos os que forem a favor, manifestem-se. Any opposed, please indicate. Se alguém se opuser, manifeste-se. We will now be pleased to hear Teremos agora o prazer de ouvir o presidente M. Russell Ballard, President of the Quorum. presidente em exercício do Quórum dos 12 Apóstolos. He will be followed by Sister Em seguida, ouviremos a irmã Lisa L. Harkness, primeira conselheira na presidência geral da primária, Elder Ulysses e o elder Ulisses Soares, do Quórum dos 12 Apóstolos. My dear brothers and sisters, Meus queridos During the irmãos e last irmãs, durante a última semana de seu ministério mortal, Jesus ensinou a seus discípulos: Vigiai, pois, a todo o tempo, orando, para que sejais considerados dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. among the things that shall come to Entre as coisas que hão de acontecer antes de sua segunda vinda, estão guerras e rumores de guerras, fomes e pestes e terremotos em vários lugares. in the Doctrine and Covenants, the Em Doutrina e Convênios, o Salvador disse: all things shall be E todas as coisas estarão tumultuadas, fear. pois o temor tomará conta de todos. Certainly, we live Certamente vivemos em uma época em que as coisas estão tumultuadas. in motion. Many people fear the Muitas pessoas temem o futuro, many hearts have e muitos corações se desviaram de sua fé em Deus, His Son. em seu Filho Jesus Cristo. News reports are O noticiário está repleto de relatos de violência. filled with denigration, A degradação moral está disponível online. cemeteries, Cemitérios, igrejas, mesquitas, sinagogas e santuários religiosos têm sido vandalizados. global pandemic. Uma pandemia mundial atingiu literalmente cada canto da Terra. People have Milhões de pessoas estão sendo infectadas. and millions have died. Mais de 1 milhão já morreu. School graduation, Formaturas escolares, serviços religiosos de adoração, casamentos, serviço missionário e uma série de outros eventos importantes da vida foram interrompidos. additionally, Além disso, inúmeras pessoas foram deixadas sozinhas e isoladas. economic upheavals have Turbulências econômicas têm causado problemas para muitas pessoas, especialmente para os filhos de nosso Pai Celestial, que são mais vulneráveis. people passionately exercising their right Temos visto pessoas exercerem veementemente seu direito ao protesto pacífico e temos visto multidões furiosas. we continue. Ao mesmo tempo, continuamos a ver conflitos no mundo todo. I think often of those of you who are Com frequência penso nas pessoas que estão sofrendo, que estão preocupadas, com medo e se sentem sozinhas. Garanto a cada um de vocês que o Senhor os conhece, que Ele está ciente de suas preocupações e angústias e que Ele os ama íntima e pessoalmente, de modo profundo e eterno. each night when I pray, I ask the Lord Todas as noites, quando oro, peço ao Senhor que abençoe todas as pessoas que estão sobrecarregadas de sofrimento, dor, solidão e tristeza. church leaders Sei que outros líderes da igreja também fazem essa mesma oração. hearts individually Nosso coração individual e coletivamente está com vocês, e nossas orações por vocês são dirigidas a Deus. I spent several days last year Durante vários dias no ano passado, estive na parte nordeste dos Estados Unidos, visitando propriedades históricas da igreja e dos Estados Unidos, participando de reuniões com missionários e membros e visitando líderes empresariais e governamentais. Sunday, October 20th, No domingo, dia 20 de outubro, falei a uma grande audiência que estava reunida perto de Boston, Massachusetts. I was Enquanto eu falava, fui inspirado a dizer: I plead rogo a vocês for this country que orem por este país, por nossos líderes, por nosso povo e pelas famílias que vivem nesta grande nação fundada por Deus. I also said that Também acrescentei que os Estados Unidos e muitas das nações da Terra, assim como no passado, are at another estão passando por um momento crítico e precisam de nossas orações. my plea was not Minhas palavras de súplica não estavam nas anotações que preparei. words came to me Elas vieram a mim enquanto eu sentia o Espírito me orientar a convidar os presentes a orar por seu país countries and e por seus líderes. today I
Hoje estendo o meu apelo para que orem por todas as pessoas de todos os países do mundo. A despeito de como vocês oram ou para quem oram, por favor, exerçam sua fé, qualquer que seja a sua religião, e orem por seu país e pelos líderes de sua nação. Conforme eu disse em outubro passado, em Massachusetts, estamos hoje em uma das maiores encruzilhadas da história. E as nações da Terra estão precisando desesperadamente de inspiração e orientação divinas. Não se trata de política ou de normas. Trata-se de paz e de cura para as almas das pessoas, bem para como a alma dos países, suas cidades, suas vilas e seus povoados, por meio do Príncipe da Paz e da fonte de cura, o Senhor Jesus Cristo. Durante os últimos meses, tive a impressão de que a melhor maneira de ajudar em meio à situação do mundo atual é fazer todas as pessoas confiarem mais plenamente em Deus e voltarem seu coração a Ele por meio da oração sincera. Ser humildes e buscar a inspiração do céu para perseverar ou para superar o que está diante de nós será a maneira mais segura e garantida de seguir em frente com confiança nestes tempos difíceis. As Escrituras ressaltam as orações oferecidas por Jesus, assim como seus ensinamentos sobre a oração durante seu ministério mortal. Vocês se lembrarão da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder e a glória, para sempre. Amém. Essa dedicada e bela oração, repetida com frequência por todo o cristianismo, torna claro que é apropriado pedirmos diretamente: Pai nosso que estás nos céus, a fim de recebermos respostas ao que nos está preocupando. Portanto, vamos orar por orientação divina. Eu os convido a orar sempre. Orem por sua família, orem pelos líderes das nações, orem pelas pessoas de coragem que estão na linha de frente das batalhas contra as pragas sociais, ambientais, políticas e biológicas que afetam todas as pessoas em todo o mundo, ricos e pobres, jovens e velhos. O Salvador nos ensinou a não limitar o número de pessoas pelas quais oramos. Ele disse: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Na cruz do Calvário, onde Jesus morreu por nossos pecados, Ele colocou em prática o que ensinou quando orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Orar sinceramente por aqueles que podem ser considerados nossos inimigos demonstra nossa crença em que Deus pode mudar nosso coração e o coração de outras pessoas. Essas orações devem fortalecer nossa decisão de fazer todas as mudanças necessárias em nossa vida, em nossa família e em nossa comunidade. Onde quer que morem, seja qual for o idioma que falam, ou as dificuldades que enfrentam, Deus ouve e responde às suas orações à sua própria maneira e em seu próprio tempo. Por sermos seus filhos, podemos nos aproximar dele em busca de ajuda, de consolo e de um desejo renovado de fazer uma diferença positiva no mundo. Orar por justiça, por paz, pelos pobres e doentes, nunca é demais. Depois de nos ajoelharmos em oração, precisamos nos levantar e fazer o que pudermos para ajudar, tanto a nós mesmos quanto a outras pessoas. As Escrituras estão repletas de exemplos de pessoas fiéis que combinam a oração com a ação para fazer a diferença em sua própria vida
e na vida de outras pessoas. Book of Mormon, for example, No livro de Mórmon, por exemplo, lemos sobre Enos. it has been observed Observa-se que cerca de 2/3 do pequeno livro de Enos descreve uma oração ou uma série de orações, e o restante conta o que ele fez em consequência das respostas que recebeu. received. We have many examples Temos muitos exemplos de como a oração fez a diferença na própria história da igreja, começando com a primeira oração verbal feita por Joseph Smith em uma clareira perto da casa de troncos que pertencia a seus pais na primavera de 1820. Em busca de perdão e orientação espiritual, a oração de Joseph abriu os céus. Today we are the Hoje somos beneficiários de Joseph, o profeta, e de outros homens e mulheres fiéis da igreja que oraram e agiram para ajudar a estabelecer a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. think of the prayers Sempre penso nas orações de mulheres fiéis como Mary Fielding Smith, who, with God's help, que com a ajuda de Deus corajosamente conduziu sua família em meio a crescente perseguição em Illinois em segurança para este vale, where her family, onde sua família prosperou tanto espiritual quanto materialmente. after praying earnestly Após orar sinceramente de joelhos, ela trabalhou arduamente para vencer seus desafios e abençoar sua família. prayer will lift A oração vai nos levar e nos aproximar como indivíduos, como famílias, as a church. como igreja e como mundo. Prayer will A oração influenciará cientistas help them toward para ajudá-los na descoberta de vacinas e medicamentos que colocarão fim a esta pandemia. will comfort A oração vai consolar as pessoas que perderam entes queridos. guide us in knowing Ela vai nos guiar our own para sabermos o que fazer para nos proteger. brothers and sisters. Irmãos e irmãs, Redouble. peço-lhes que redobrem seu compromisso de orar. I urge you to Eu os convido a orar em seus aposentos, daily walk em sua caminhada diária, em seu lar, em sua ala always e sempre em seu coração. on behalf of the leaders. Em nome dos líderes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, agradeço a vocês por suas orações por nós. Urge you to continue Eu os exorto a continuar a orar, to receive the para que recebamos inspiração e revelação revelation to guide. para guiar a Igreja nestes tempos difíceis. Prayer can change. A oração pode mudar nossa própria vida. Motivated by sincere Motivados pela oração sincera, can improve podemos melhorar e ajudar outras pessoas a fazer o mesmo. I know the power of prayer by my Conheço por experiência própria o poder da oração. recently I was alone Recentemente eu estava sozinho em meu escritório. and just gone through Eu havia acabado de passar por um procedimento médico na minha mão. black and blue Ela estava roxa, inchada e dolorida. as I sat at my desk. Enquanto eu estava em minha mesa, não conseguia me concentrar em assuntos importantes e essenciais, porque estava distraído com a dor. I knelt in prayer. Ajoelhei em minha oração. Help me focus. Pedi ao Senhor que me ajudasse a me concentrar para que eu pudesse terminar meu trabalho. Levantei-me e retornei à pilha de papéis que estava em minha mesa. Almost immediately, Quase imediatamente, clareza e foco me vieram à mente and I was able e consegui concluir as tarefas que estavam diante de mim. the world's current chaotic A situação caótica do mundo atual pode parecer assustadora se considerarmos o grande número de problemas e desafios. my fervent testimony Entretanto, é meu ardente testemunho que se orarmos e pedirmos ao Pai Celestial pelas bênçãos de que precisamos e por orientação, saberemos como poderemos abençoar nossa família, nossos vizinhos, nossa comunidade e até mesmo o país em que vivemos. the Savior prayed O Salvador orou e andou fazendo bem, by feeding alimentando os pobres, oferecendo coragem e apoio aos necessitados, and reaching estendendo a mão com amor, forgiveness. oferecendo perdão, paz e descanso a todos os que se achegavam a Ele. He continued. Ele continua a estender a mão para nos socorrer. I invite all Convido todos os membros da igreja, bem como nossos vizinhos e amigos de outros grupos religiosos no mundo, to do as a fazer conforme o Salvador aconselhou seus discípulos. watch ye Vigiai, pois, a todo tempo,
orando por paz, for comfort, consolo, safety, segurança e por oportunidade de servirmos uns aos outros. Grande é o poder da oração. and our E como nossas orações são necessárias, orações a Deus e ao seu Filho amado no mundo hoje. let us remember Que nos lembremos do poder da oração e sejamos gratos por ele. Em nome de Jesus Cristo. Amém. When our children were young, our Quando family nossos spent a filhos few eram days pequenos, nossa família passou alguns dias à beira de um lindo lago. Certa tarde, as crianças colocaram coletes salva-vidas antes de pular do deck na água. Nossa caçula observava os irmãos e as irmãs com hesitação. Reunindo toda a coragem que podia, ela tampou o nariz com uma mão e pulou. Assim que voltou à superfície, com certo pânico na voz, ela gritou: "Socorro! Socorro!" Bem, ela não estava correndo perigo. O colete salva-vidas estava funcionando e ela estava flutuando em segurança. Podíamos tê-la puxado de volta para o deck com facilidade. Porém, na perspectiva dela, ela precisava de ajuda. Talvez fosse a água fria ou a novidade da experiência. De qualquer forma, ela voltou para o deck, onde a envolvemos com uma toalha seca e elogiamos sua bravura. Quer sejamos jovens ou idosos, em momentos de angústia, muitos de nós já clamaram com urgência: "Socorro! Salve-me!" Ou, "Por favor, responda à minha oração." Algo semelhante aconteceu com os discípulos de Jesus durante seu ministério mortal. Em Marcos, lemos que Jesus outra vez começou a ensinar junto do mar e juntou-se a ele uma grande multidão. A multidão era tão numerosa que Jesus entrou em um barco para lhes falar a partir do convés. Durante todo o dia, ele ensinou parábolas enquanto o povo estava sentado na praia. E sendo já noite, ele disse aos discípulos: "Passemos para o outro lado." E eles, deixando a multidão, partiram da costa e começaram a atravessar o mar da Galileia. Após encontrar um lugar na parte de trás do navio, Jesus se deitou e rapidamente dormiu. Pouco depois, levantou-se uma grande tempestade de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que praticamente se enchia de água. Muitos dos discípulos de Jesus eram pescadores experientes, que sabiam como conduzir um barco em uma tempestade. Eles eram seus discípulos de confiança. De fato, eram seus discípulos amados. Eles haviam deixado para trás seu trabalho, seus interesses pessoais e sua família a fim de seguir a Jesus. A fé que tinham nele era demonstrada por sua presença no barco. E o barco agora estava no meio de uma tormenta e prestes a afundar. Não sabemos por quanto tempo eles lutaram para manter o barco navegando na tempestade, até que acordaram Jesus com pânico na voz, dizendo: "Mestre, não te importa que pereçamos? Senhor, salva-nos, que perecemos." Eles o chamaram de Mestre, pois ele o é. Ele também é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Pai dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas desde o princípio. Do lugar onde estava no barco, Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao furioso mar: "Cala-te, aquieta-te." E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Como o mestre dos mestres, Jesus então ensinou seus discípulos com duas perguntas simples, mas cheias de amor. Ele perguntou: "Por que sois tão tímidos? Onde está a vossa fé?" Na mortalidade, temos uma tendência, quase uma tentação, de clamarmos quando nos encontramos em meio a provações, problemas e aflições: "Mestre, não te importa que eu pereça? Salva-me." Até o profeta Joseph Smith clamou de uma terrível cadeia: "Ó Deus, onde estás? E onde está o pavilhão que cobre teu esconderijo?" Certamente, o Salvador do mundo entende nossas limitações mortais, pois ele nos ensina a sentir paz e calma, mesmo quando os ventos sopram com fúria ao nosso redor
e as ondas ameaçam afundar nossas esperanças. Jesus convida aqueles que têm fé comprovada, fé como uma criança ou mesmo uma partícula de fé, dizendo: vinde a mim. Crede em meu nome. Aprendei de mim e ouvi minhas palavras. Com ternura ele ordena: arrependei-vos e sede batizados em meu nome. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e lembrai sempre de mim. Jesus nos tranquiliza explicando: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Fico imaginando o barco sendo castigado pela tempestade, enquanto os discípulos de Jesus, por necessidade, ocupavam-se vendo as ondas baterem no convés e tentavam retirar a água. Posso imaginá-los cuidando das velas e tentando manter um pouco de controle sobre a pequena embarcação. O foco deles era sobreviver àquele momento, e seu pedido de socorro era urgente e sincero. Em nossos dias, muitos de nós não são diferentes. Eventos recentes ao redor do mundo, em nossa nação, comunidade e família, açoitaram-nos com provações imprevistas. Em épocas turbulentas, nossa fé parece ser levada aos limites de nossa resistência e nosso entendimento. Ondas de medo podem nos distrair, fazendo-nos esquecer a bondade de Deus e nos deixando com uma perspectiva limitada e fora de foco. No entanto, é nesses duros trechos de nossa jornada que nossa fé pode não somente ser testada, como fortificada. Independentemente de nossas circunstâncias, podemos intencionalmente nos esforçar para desenvolver e aumentar nossa fé em Jesus Cristo. Ela é fortalecida quando nos lembramos de que somos filhos de Deus e de que Ele nos ama. Nossa fé cresce quando colocamos a palavra de Deus à prova, com esperança e diligência, dando o melhor de nós para seguir os ensinamentos de Cristo. Nossa fé aumenta à medida que escolhemos acreditar em vez de duvidar, perdoar em vez de julgar, arrepender-nos em vez de nos rebelar. Nossa fé é refinada, porque confiamos pacientemente nos méritos, na misericórdia e na graça do Santo Messias. Embora não seja com o conhecimento perfeito, disse o Elder Neal A. Maxwell, a fé proporciona uma profunda confiança em Deus, cujo conhecimento é perfeito. Mesmo em épocas turbulentas, a fé no Senhor Jesus Cristo é resoluta e resiliente. Ela nos ajuda a filtrar distrações sem importância. Ela nos encoraja a prosseguir no caminho do convênio. A fé supera o desânimo e nos permite encarar o futuro com determinação e confiança. Ela nos impele a pedir socorro e alívio quando oramos ao Pai em nome de seu Filho. E quando as orações parecem ficar sem resposta, nossa persistente fé em Jesus Cristo produz paciência, humildade e a capacidade de proferir com reverência as palavras: seja feita a tua vontade. O presidente Russell M. Nelson ensinou: não precisamos deixar que os temores ocupem o lugar de nossa fé. Podemos combater esses temores fortalecendo nossa fé. Comecem por seus filhos. Façam com que sintam a fé que vocês têm, mesmo quando enfrentarem dolorosas provações. Façam com que sua fé se concentre em nosso amoroso Pai Celestial e em seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Ensinem a cada preciosa criança que ela é uma filha de Deus, criada à imagem dele, com propósito e potencial sagrados. Cada uma nasce com desafios para superar e fé para desenvolver. Recentemente, ouvi 2 crianças de 4 anos de idade compartilharem sua fé em Jesus Cristo ao responderem à pergunta: como Jesus Cristo ajuda você? A primeira criança disse: sei que Jesus me ama porque Ele morreu por mim. E Ele também ama os adultos. A segunda criança disse: Ele me ajuda quando estou triste ou mal-humorado. Ele também me ajuda quando estou afundando. Jesus declarou: portanto, todos aqueles que se arrependerem vierem a mim como criancinhas, eu os receberei, pois deles é o reino de Deus.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Recentemente, o presidente Nelson prometeu que nosso medo diminuirá e nossa fé aumentará, à medida que novamente nos comprometermos a verdadeiramente ouvir, escutar e obedecer às palavras do Salvador. Irmãs e irmãos, nossas atuais circunstâncias desafiadoras não são nosso destino eterno final. Como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tomamos sobre nós o nome de Jesus Cristo por convênio. Temos fé em seu poder redentor e esperança em suas grandes e preciosas promessas. Temos todos os motivos para nos regozijar, pois nosso Senhor e Salvador está perfeitamente ciente de nossos problemas, nossas preocupações e tristezas. Assim como Jesus estava com seus discípulos na antiguidade, Ele está conosco em nosso barco. Testifico que Ele deu sua vida para que você e eu não pereçamos. Que confiemos nele, obedeçamos a seus mandamentos e, com fé, nós o ouçamos dizer: cala-te, aquieta-te. No sagrado e santo nome de Jesus Cristo. Amém. Em seu poético hino de louvor, o salmista declarou: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. No paralelismo semântico desse poema, o salmista enaltece o atributo divino da onisciência do Senhor, pois ele verdadeiramente conhece todos os aspectos de nossa alma. Ciente de tudo que nos é necessário nesta vida, o Salvador nos convida a buscá-lo em cada pensamento e a segui-lo de todo o nosso coração. Isso nos dá a promessa de que podemos andar em sua luz e de que sua orientação impedirá a influência da escuridão em nossa vida. Buscar a Cristo em cada pensamento e segui-lo de todo o nosso coração requer que alinhemos nossa mente e nossos desejos aos dele. As Escrituras se referem a esse alinhamento como estar firmes no Senhor. Essa atitude significa portarmos-nos com dignidade continuamente, em harmonia com o Evangelho de Jesus Cristo, e concentrar-nos diariamente em tudo o que é bom. Só então poderemos alcançar a prometida paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará o nosso coração e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. O próprio Salvador instruiu aos élderes da Igreja em fevereiro de 1831. Entesourai estas coisas em vosso coração, e que as verdades solenes da eternidade repousem em vossa mente. A despeito de nossos esforços contínuos para buscar o Senhor, pensamentos impróprios podem entrar em nossa mente. Quando permitimos que esses pensamentos entrem e até mesmo os convidamos a permanecer em nossa mente, eles podem moldar os desejos de nosso coração e nos conduzir ao que nos tornaremos nesta vida e, consequentemente, ao que herdaremos na eternidade. O elder Neil L. Maxwell certa vez enfatizou esse princípio quando disse: os desejos determinam a gradatividade dos resultados, inclusive a razão pela qual muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Os profetas antigos e modernos têm nos lembrado constantemente de que devemos resistir à tentação a fim de não perdermos nossa força espiritual e nos sentirmos confusos, desorientados e desiludidos na vida. Metaforicamente falando, ceder à tentação é como aproximar um ímã a um objeto de metal. A força invisível do ímã atrai o objeto de metal e o mantém junto a ele. O ímã somente perde sua força magnética sobre o objeto quando o afastamos para longe dele.
Portanto, assim como o ímã não consegue exercer poder sobre uma peça de metal que está distante, ao resistirmos à tentação, ela se desvanecerá e perderá seu poder sobre nossa mente e nosso coração, e, consequentemente, sobre nossas ações. Essa analogia me faz lembrar de uma experiência que um membro muito fiel da igreja compartilhou comigo há algum tempo. Ela relatou que certa manhã, ao acordar, um pensamento impróprio que ela nunca havia vivenciado antes subitamente invadiu sua mente. Embora aquilo a tenha surpreendido completamente, em frações de segundo ela reagiu contra a situação, dizendo a si mesma e àquele pensamento: não. Imediatamente depois, ela o substituiu por algo bom, a fim de distrair sua mente do pensamento indesejado. Ela me disse que à medida que exerceu seu arbítrio moral em retidão, aquele pensamento negativo involuntário imediatamente desapareceu. Ao clamar ao povo que acreditassem em Cristo e que se arrependessem, Moroni os exortou a chegarem-se ao Salvador de todo o coração, despojando-se de todas as impurezas. Além disso, Moroni os convidou a pedir a Deus, com inquebrantável firmeza, que não caíssem em tentação. A aplicação desses princípios em nossa vida exige mais do que simplesmente conhecê-los. É necessário ajustar nossa mente e nosso coração a esses princípios divinos. Tal ajuste requer que façamos um esforço pessoal diário e constante, além de depositarmos nossa confiança no Salvador, uma vez que nossas inclinações mortais não desaparecerão sozinhas. A luta contra a tentação exige uma vida inteira de diligência e fidelidade. No entanto, quero que saibam que o Senhor está pronto para nos ajudar em nossos esforços pessoais e promete-nos bênçãos extraordinárias se perseverarmos até o fim. Durante um período particularmente difícil, quando Joseph Smith e os outros prisioneiros na cadeia de Liberty não tinham nenhuma liberdade, a não ser em relação a seus pensamentos, o Senhor lhes proporcionou um conselho proveitoso e uma promessa que também se estendem a todos nós. Que tuas entranhas também sejam cheias de caridade para com todos os homens e mulheres, e para com a família da fé, e que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente. Então tua confiança se fortalecerá na presença de Deus. O Espírito Santo será teu companheiro constante, e teu cetro um cetro imutável de retidão e verdade. Ao fazer isso, pensamentos virtuosos adornarão continuamente nossa mente, e desejos puros nos levarão a agir de modo justo. Moroni também advertiu seu povo para que não fossem consumidos por suas concupiscências. A palavra concupiscência se refere a um desejo desmedido e incorreto por algo. Ela engloba todos os pensamentos sombrios ou desejos malignos que fazem com que um indivíduo se concentre em práticas egoístas ou bens materiais em vez de fazer o bem, ser gentil e guardar os mandamentos de Deus. Ela se manifesta frequentemente por meio dos sentimentos mais carnais da alma. O apóstolo Paulo identificou alguns desses sentimentos, como imundície, imoralidade, inimizade, ira, contenda, inveja, entre outros. Além de todos os aspectos maléficos da concupiscência, precisamos nos lembrar de que o inimigo a utiliza como arma secreta e enganosa contra nós, quando ele nos tenta para que façamos algo errado. Meus amados irmãos e irmãs, testifico-lhes que ao confiarmos na rocha de nossa salvação, o Salvador de nossa alma, e ao seguirmos o conselho de Moroni, nossa capacidade de controlar nossos pensamentos aumentará consideravelmente. Posso assegurar-lhes que nossa maturidade espiritual aumentará em um ritmo crescente, transformando nosso coração e nos tornando mais semelhantes a Jesus Cristo. Além disso,
a influência do Espírito Santo será mais intensa e contínua em nossa vida, e as tentações do inimigo pouco a pouco perderão seu poder sobre nós, resultando em uma vida mais feliz, pura e consagrada. Para aqueles que, a despeito do motivo, caíram em tentação, estão enfrentando as consequências de seus atos indignos, asseguro-lhes que há um caminho de volta e que há esperança em Cristo. Há alguns anos tive a oportunidade de reunir-me com um querido membro da Igreja de Jesus Cristo, que passou por um período muito difícil na vida após cometer uma transgressão grave. Assim que o vi, notei certa tristeza em seu olhar, acompanhada de um brilho de esperança em seu semblante. Sua expressão refletia um coração humilde e transformado. Ele havia sido um cristão dedicado, tendo sido ricamente abençoado pelo Senhor. No entanto, ele permitiu que um único pensamento impróprio invadisse sua mente e, posteriormente, o levasse a outros. À medida que ele se tornou cada vez mais permissivo com relação a esses pensamentos, eles foram se enraizando em sua mente e começaram a dominar seu coração. Com o passar do tempo, ele agiu de acordo com esses desejos indignos, levando-o a tomar decisões contrárias a tudo que era mais precioso em sua vida. Ele me disse que, se não tivesse dado lugar àquele pensamento tolo desde o início, ele não teria se tornado vulnerável e suscetível às tentações do inimigo, tentações que trouxeram tanta tristeza à sua vida. Felizmente, assim como o filho pródigo na famosa parábola que se encontra no Evangelho de Lucas, ele caiu em si e acordou daquele pesadelo. Ele renovou sua confiança no Senhor, sentiu verdadeiro pesar e teve o desejo de voltar ao seu redil. Naquele dia, nós dois sentimos o amor redentor que o Salvador tem por nós. Ao final de nosso breve encontro, ambos estávamos tomados de profunda emoção, e até hoje lembro-me da alegria resplandecente em seu semblante quando ele saiu de minha sala. Meus queridos amigos, quando resistimos às pequenas tentações, as quais com frequência surgem inesperadamente em nossa vida, tornamo-nos mais aptos a evitar transgressões sérias. Conforme disse o presidente Spencer W. Kimball, é raro que alguém cometa transgressões sérias sem antes sucumbir a menores, que abrem as portas para as maiores. Um campo limpo não se enche de ervas daninhas da noite para o dia. Enquanto se preparava para cumprir sua missão divina na Terra, o Salvador Jesus Cristo nos ensinou a respeito da importância de resistirmos constantemente a tudo que possa nos desviar de cumprirmos nosso propósito eterno. Após várias investidas mal-sucedidas do inimigo, que tentava desviá-lo de sua missão, o Salvador dispensou o diabo categoricamente ao dizer: "Vai-te, Satanás!" Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Vocês conseguem imaginar o que aconteceria se obtivéssemos a força e a coragem provenientes do Salvador para dizermos não e vai-te aos pensamentos iníquos no exato momento em que eles entram em nossa mente? Que impacto isso teria sobre os desejos de nosso coração? Como as atitudes que tomaríamos em decorrência dessa determinação nos manteriam próximos do Salvador e permitiriam que a influência contínua do Espírito Santo permanecesse em nossa vida? Sei que, ao seguirmos o exemplo de Jesus, evitaremos muitas tragédias e comportamentos indesejados que podem causar problemas e desavenças familiares, emoções e inclinações negativas, injustiças e abusos, escravidão por vícios malignos e tudo o mais que seja contrário aos mandamentos do Senhor. Em sua histórica e tocante mensagem em abril deste ano, o presidente Russell M. Nelson prometeu que todos aqueles que estiverem dispostos a ouvir o Senhor e a obedecer a seus mandamentos serão abençoados com mais poder para lidar com as tentações, dificuldades e fraquezas
e que nossa capacidade de sentir alegria aumentará, mesmo durante as crescentes turbulências atuais em nossa vida. Testifico-lhes que as promessas feitas por nosso querido profeta são as promessas do próprio Salvador. Convido todos nós a ouvir o Senhor em cada pensamento e a segui-lo de todo o coração, a fim de obtermos força e coragem para dizer não e vai-te a tudo que possa trazer infelicidade à nossa vida. Prometo-lhes que, se assim fizermos, o Senhor enviará seu Santo Espírito para nos fortalecer e nos consolar, e poderemos nos tornar indivíduos segundo o coração do Senhor. Presto meu testemunho de que Jesus Cristo vive e que, por meio dele, podemos triunfar sobre as influências malignas do inimigo e nos qualificar para viver eternamente com ele e na presença de nosso amado Pai Celestial. Testifico-lhes estas verdades com todo o meu amor por vocês e por nosso belo Salvador, a quem dou glória, honra e louvor para sempre. Digo estas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. We will now join the choir. O coro e a in singing congregação agora cantarão juntos Graças damos a Deus por um profeta, número 9. Após o hino, ouviremos o elder Carlos A. Godoy, da presidência dos 70. Após suas palavras, ouviremos o elder Neil L. Anderson, do coro dos 12 apóstolos. This is the Sunday morning session Essa é a of the sessão da manhã de 190 domingo da Conferência Geral Semestral número 190 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Irmãos e irmãs, eu acredito em anjos e gostaria de compartilhar com vocês algumas experiências que tive com eles. Com isso, oro e espero que reconheçamos a importância de anjos em nossa vida. Em uma conferência geral no passado, o elder Jeff R. Holland disse: "Quando falamos daqueles que são instrumentos nas mãos de Deus, lembramo-nos de que nem todos os anjos vêm do outro lado do véu. Alguns deles caminham conosco e falam conosco, aqui, agora e todos os dias. Alguns deles moram em nossa própria vizinhança. De fato, o céu não pode parecer mais próximo do que quando vemos o amor de Deus manifestado na bondade e na devoção de pessoas tão boas e tão puras que anjo é a única palavra que nos vem à mente." É sobre os anjos deste lado do véu que eu gostaria de falar. Os anjos que andam entre nós em nosso dia a dia são poderosos lembretes do amor de Deus por nós. Os primeiros anjos que vou mencionar são as duas missionárias que me ensinaram o Evangelho quando eu era jovem, Sister Vilma Molina e Sister Ivonete Rivite. Minha irmã mais nova e eu fomos convidados para uma atividade da igreja na qual conhecemos esses dois anjos. Eu não imaginava o quanto aquela simples atividade mudaria a minha vida. Meus pais e meus irmãos não mostraram interesse em conhecer a igreja naquela época. Não queriam nem mesmo que as missionárias fossem à nossa casa, por isso, ouvi as lições numa capela da igreja. Aquela pequena sala de aula se tornou o meu bosque sagrado. Um mês depois que esses anjos começaram a me ensinar o Evangelho, fui batizado. Eu tinha 16 anos. Infelizmente, eu não tenho uma foto daquele momento sagrado, mas tenho uma foto tirada com minha irmã na época que participamos daquela atividade. Acho que vou ter que esclarecer quem é quem nessa foto. Eu sou o rapaz mais alto à direita. Como vocês podem imaginar, permanecer ativo na igreja foi um desafio para um adolescente cujo estilo de vida tinha acabado de mudar e cuja família não estava seguindo o mesmo caminho. Eu me sentia deslocado enquanto tentava me ajustar a uma vida nova, uma cultura diferente e novos amigos. Muitas vezes eu me senti sozinho e desanimado. Sabia que a igreja era verdadeira, mas tinha dificuldades de me sentir parte dela. Mesmo me sentindo deslocado e inseguro ao tentar me encaixar em minha nova religião, criei coragem de participar de uma conferência de jovens de 3 dias, na esperança de fazer novos amigos. Foi nesse momento que conheci outro anjo chamado Mônica Brandão. Ela era nova naquela região, pois tinha se mudado para lá de outra parte do Brasil. A Mônica logo chamou minha atenção e, felizmente para mim, me aceitou como amigo. Acho que ela olhou mais para o meu interior do que para a minha aparência física. Em razão de sua amizade, fui apresentado aos seus amigos, que assim se tornaram meus amigos também, nas muitas atividades que participamos juntos depois. Aquelas atividades foram fundamentais para a minha integração nessa nova vida. Esses bons amigos fizeram uma grande diferença. Mas como eu não tinha o Evangelho sendo ensinado em minha casa, junto da minha família, meu processo de conversão ainda corria riscos. Meu contato com o Evangelho na igreja se tornou ainda mais crucial para a minha conversão. Foi quando 2 outros anjos foram enviados pelo Senhor para me ajudar. Um deles foi a Leda Vettori, minha professora do seminário diário. Graças ao seu carinho e às suas aulas inspiradoras, ela me deu uma dose diária da boa palavra de Deus, tão necessária ao longo de cada dia. Isso me ajudou a adquirir a força espiritual necessária para seguir em frente. Outro anjo, enviado para me ajudar, foi o presidente da Organização dos Rapazes, Marco Antônio Fusco, que também foi designado como meu companheiro sênior de mestre familiar. Apesar de minha falta de experiência e de eu ter uma aparência diferente, ele me deu designações para ensinar nas reuniões do quórum e em nossas visitas de ensino familiar. Ele me deu a chance de agir e de aprender, e não de ser apenas um observador do Evangelho. Ele confiava em mim mais do que eu confiava em mim mesmo. Graças a todos esses anjos e a muitos outros que encontrei durante aqueles primeiros anos tão importantes, recebi força suficiente para permanecer firme no caminho do convênio
enquanto ganhava um testemunho espiritual da verdade. E a propósito, aquela jovem que foi um de meus anjos, a Mônica, depois que nós dois servimos uma missão, ela se tornou minha esposa. Não acho que ter bons amigos, responsabilidades na igreja e ser nutrido com a boa palavra de Deus tenham sido uma coincidência. O presidente Hinckley ensinou com muita sabedoria. Não é fácil fazer a transição para esta igreja. Significa cortar laços antigos, significa afastar-se de amigos, pode significar deixar de lado coisas nas quais você sempre acreditou. Pode exigir uma mudança de hábitos e o controle de suas vontades. Em muitos casos, significa solidão e até medo do desconhecido. É preciso que a pessoa seja nutrida e fortalecida durante essa época difícil da vida de um converso. Mais tarde, ele acrescentou: todos esses conversos precisam de 3 coisas: fazer um amigo, ter uma responsabilidade e ser nutridos pela boa palavra de Deus. Por que eu estou compartilhando essas experiências com vocês? Primeiro, para enviar uma mensagem àqueles que estão passando por um processo semelhante neste momento. Talvez você seja um novo converso ou esteja voltando à atividade na igreja depois de um período de afastamento. Ou simplesmente esteja tentando se encaixar. Por favor, não desista de seus esforços para fazer parte desta grande família. Esta é a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Quando se trata de sua felicidade e salvação, sempre vale a pena continuar tentando. Vale a pena fazer ajustes em seu estilo de vida e em suas tradições. O Senhor sabe dos desafios que você está passando. Ele o conhece, Ele o ama, e eu prometo que Ele enviará anjos para lhe ajudar. O próprio Salvador disse: irei diante de vós, estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e meu espírito estará em vosso coração e meus anjos ao vosso redor para vos suster. Meu segundo propósito em contar essas experiências é enviar uma mensagem a todos os membros da igreja, todos nós. Temos que nos lembrar que não é fácil para os novos conversos, para os amigos que estão voltando e para os que têm um estilo de vida diferente, se encaixarem imediatamente. O Senhor sabe das dificuldades que eles estão passando e está procurando anjos dispostos a ajudar. O Senhor está sempre procurando voluntários que queiram ser anjos na vida de outras pessoas. Irmãos e irmãs, vocês estariam dispostos a ser instrumentos nas mãos do Senhor? Estariam dispostos a ser um desses anjos? Ser um emissário enviado por Deus neste lado do véu para ajudar alguém com quem o Senhor está preocupado? O Senhor precisa de você. Eles precisam de você. Claro que sempre podemos contar com os missionários. Eles estão sempre prontos, os primeiros a se oferecerem para trabalhar como anjos. Mas somente eles não é o suficiente. Se você olhar em sua volta com atenção, vai encontrar muitas pessoas que precisam da ajuda de um anjo. Talvez elas não estejam usando camisa branca, vestido ou roupa de domingo. Talvez estejam sentadas sozinhas no fundo da capela ou da sala de aula, às vezes se sentindo invisíveis. Talvez o corte de cabelo delas seja um tanto excêntrico, ou o vocabulário que usam seja diferente, mas elas estão lá e elas estão tentando. Alguns podem pensar: será que devo voltar outras vezes? Será que devo continuar tentando? Outros podem estar se perguntando se algum dia vão se sentir aceitos e amados. Precisamos de anjos e precisamos já. Anjos que estejam dispostos a sair de sua zona de conforto para fazer os bem-vindos. Pessoas que são tão boas e tão puras que anjo é a única palavra que nos vem à mente para descrevê-las. Irmãos e irmãs, eu acredito em anjos. Estamos todos aqui hoje. Um exército gigante de anjos reservados para esses últimos dias para ministrar a outros, como uma extensão das mãos de um amoroso Criador. Eu prometo que, se estivermos dispostos a servir, o Senhor nos dará oportunidades de sermos anjos ministradores. Ele sabe quem precisa da ajuda de anjos e os colocará em nosso caminho. O Senhor coloca diariamente em nosso caminho
àqueles que precisam da ajuda de anjos. Sou muito grato pelos muitos anjos que o Senhor colocou em meu caminho ao longo da vida. Eles foram necessários. Também sou grato por seu Evangelho, que nos ajuda a mudar e a nos dar a chance de sermos melhores. Este é um Evangelho de amor, um Evangelho de ministração. Disto eu presto testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Expresso meu amor por vocês, nossos amados amigos e membros. Tenho admirado sua fé e coragem nesses meses que se passaram, enquanto a pandemia mundial perturbou nossa vida e ceifou a vida de preciosos familiares e de amigos queridos. Durante este período de incertezas, tenho sentido uma gratidão incomum por meu conhecimento seguro de que Jesus é o Cristo. Já se sentiram assim? Há dificuldades que se pesam sobre cada um de nós, mas sempre diante de nós está Ele, que humildemente declarou: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida." Embora suportemos um período de distanciamento físico, nunca precisaremos suportar um período de distanciamento espiritual daquele que, com amor, nos chama: "Vinde a mim." Como uma estrela guia em um céu limpo e escuro, Jesus ilumina nosso caminho. Ele veio à Terra em um humilde estábulo, viveu uma vida perfeita, curou enfermos e reviveu os mortos. Foi um amigo para os esquecidos. Ele nos ensinou a fazer o bem, a ser obedientes e amar uns aos outros. Ele foi crucificado na cruz, erguendo-se majestosamente 3 dias mais tarde, permitindo que nós e aqueles a quem amamos vivamos além da morte. Com sua misericórdia e graça incomparáveis, tomou sobre si nossos pecados e sofrimentos, trazendo perdão ao nos arrependermos e paz durante as tempestades da vida. Nós o amamos, nós o adoramos, nós o seguimos. Ele é a âncora de nossa alma. O interessante é que, enquanto essa convicção espiritual está aumentando entre nós, há muitas pessoas na Terra que sabem muito pouco sobre Jesus Cristo. E, em algumas partes do mundo em que seu nome tem sido proclamado por séculos, a fé em Jesus Cristo está diminuindo. Os valorosos santos da Europa têm visto um declínio na crença em seu país nas últimas décadas. Infelizmente, aqui nos Estados Unidos, a fé também está retrocedendo. Um estudo recente revelou que nos últimos 10 anos, 30 milhões de pessoas nos Estados Unidos deixaram de acreditar na divindade de Jesus Cristo. Em âmbito mundial, outro estudo prevê que nas próximas décadas, mais que o dobro de pessoas abandonará o cristianismo do que o número daquelas que o aceitarão. Nós, é claro, respeitamos o direito que cada pessoa tem de escolher. Contudo, nosso Pai Celestial declarou: "Este é o meu Filho amado, a ele ouvi." Testifico que dia virá em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Cristo. Como vamos reagir a nosso mundo em constante mudança? Enquanto alguns negligenciam sua fé, outros buscam verdade. Tomamos sobre nós o nome de nosso Salvador. O que mais devemos fazer? Recebemos parte da resposta ao lembrarmos como o Senhor instruiu o presidente Russell M. Nelson nos meses que antecederam seu chamado como presidente da Igreja. Ao proferir algumas palavras 1 ano antes de seu chamado, o presidente Nelson nos convidou a estudar mais profundamente as mais de 2.000 referências do nome de Jesus Cristo listadas no Guia para Estudo das Escrituras. 3 meses depois, na Conferência Geral de abril, ele falou sobre como, mesmo com suas décadas de discipulado devoto, esse estudo aprofundado sobre Jesus Cristo o afetou grandemente. A irmã Wendy Nelson perguntou-lhe a respeito do impacto disso. "Sou outro homem agora", ele respondeu. "Ele se tornou um homem diferente?"
Aos 92 anos de idade, tornou-se outro homem. O presidente Nelson explicou: quando investimos tempo em aprender sobre o Salvador e seu sacrifício expiatório, somos levados a Ele. Nosso foco deve estar firmemente voltado para o Salvador e seu Evangelho. O Salvador disse: buscai-me em cada pensamento. Em um mundo cheio de trabalho, preocupações e esforços dignos, mantemos o coração, a mente e os pensamentos nele, que é nossa esperança e salvação. Se um estudo renovado sobre o Salvador ajudou a preparar o presidente Nelson, não poderia também nos preparar? Ao enfatizar o nome da igreja, o presidente Nelson ensinou: se desejamos ter acesso ao poder da expiação de Jesus Cristo para nos purificar e curar, fortalecer e magnificar, e por fim exaltar-nos, devemos reconhecê-lo como clareza, como a fonte desse poder. O presidente Nelson nos ensinou que usar o nome da igreja de modo consistente pode parecer algo pequeno, mas não é. E isso moldará o futuro do mundo. Eu lhes prometo que, ao se prepararem, conforme disse o presidente Nelson, vocês também serão diferentes, pensando mais no Salvador e falando sobre ele com mais frequência e menos hesitação. Ao passarem a conhecê-lo e amá-lo mais profundamente, suas palavras fluirão mais facilmente, assim como quando falam de seus filhos ou de um amigo querido. Aqueles que o ouvirem sentirão menos desejo de debater com você ou ignorá-lo e terão um desejo maior de aprender com você. Nós todos falamos de Jesus Cristo, mas talvez possamos fazer um pouco melhor. Se o mundo vai falar menos dele, quem vai falar mais? Nós vamos, com outros cristãos devotos. Temos gravuras do Salvador em nossa casa? Falamos com frequência a nossos filhos sobre as parábolas de Jesus? As histórias de Cristo podem atuar como um vento vigoroso que aviva as brasas de fé que existem no coração de nossos filhos. Quando seus filhos perguntarem, pensem de modo consciente em ensinar o que o Salvador ensinou. Por exemplo, se um filho perguntar: pai, por que oramos? Vocês podem responder: ótima pergunta. Você se lembra de quando Jesus orou? Vamos falar sobre por que ele orou e como ele orou. Falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. Essa mesma escritura acrescenta que pregamos a respeito de Cristo. Em nossas reuniões de adoração, que nos concentremos no Salvador Jesus Cristo e na dádiva de seu sacrifício expiatório. Isso não significa que não podemos contar uma experiência de nossa vida ou compartilhar pensamentos de outras pessoas. Embora nosso assunto seja sobre famílias, serviço, templos ou uma missão recente, tudo em nossa adoração deve apontar para o Senhor Jesus Cristo. Há 30 anos, o presidente Dallin H. Oaks falou sobre uma carta que havia recebido de um homem que disse ter participado de uma reunião sacramental e ouvido 17 testemunhos sem ouvir o nome do Salvador ser mencionado. O presidente Oaks então comentou: talvez essa descrição seja exagerada, mas eu a citei porque ela oferece um lembrete vívido para todos nós. Ele em seguida nos convidou a falar mais sobre Jesus Cristo em nossos discursos e durante nossos debates nas aulas. Tenho observado que estamos nos concentrando cada vez mais em Cristo nas reuniões da igreja. Continuemos a realizar de maneira consciente esses esforços positivos. Sejamos mais abertos com os que estão ao nosso redor, mais desejosos de falar sobre Cristo. O presidente Nelson disse: os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo estão dispostos a se destacar, a defender o Evangelho e a ser diferentes das pessoas do mundo. Às vezes pensamos que uma conversa com alguém precisa resultar na vinda dessa pessoa para a igreja ou em uma visita dos missionários.
Permitam que o Senhor guie as pessoas se elas tiverem o desejo, enquanto nós pensamos mais em nossa responsabilidade de ser uma voz para Ele, cientes e abertos no que diz respeito à nossa fé. O elder Dieter F. Uchtdorf nos ensinou que quando alguém pergunta sobre nosso fim de semana, devemos responder alegremente que adoramos ouvir as crianças da primária cantar "Eu quero ser como Cristo". Que gentilmente sejamos testemunhas de nossa fé em Cristo. Se alguém contar um problema da vida pessoal dele ou dela, podemos dizer: João, Maria, você sabe que creio em Jesus Cristo. Estive pensando em algo que ele disse que pode ajudar você. Sejam mais abertos nas mídias sociais ao falarem sobre sua confiança em Cristo. A maioria respeitará a sua religião, mas se alguém mostrar desprezo quando você fala sobre o Salvador, busquem coragem nas promessas dele. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem por minha causa, porque é grande o vosso galardão nos céus. Nós nos preocupamos mais em ser seus seguidores do que em receber curtidas de nossos seguidores. Pedro aconselhou: estais sempre preparados para responder a qualquer que vos perguntar a razão da esperança que há em vós. Vamos falar de Cristo. O livro de Mórmon é uma poderosa testemunha de Jesus Cristo. Basicamente, cada uma de suas páginas testifica do Salvador e de sua missão divina. Suas páginas estão repletas de entendimento sobre sua expiação e graça. Como companheiro do Novo Testamento, o livro de Mórmon nos ajuda a compreender melhor por que o Salvador veio para nos resgatar e como podemos nos achegar mais profundamente a Ele. Alguns de nossos amigos cristãos às vezes ficam incertos sobre nossas crenças e nossa causa. Que nós genuinamente nos regozijemos com eles na fé que compartilhamos em Jesus Cristo e nas Escrituras do Novo Testamento que todos amamos. No futuro, nós e os demais que creem em Jesus Cristo precisaremos da amizade e do apoio uns dos outros. Enquanto o mundo fala menos de Jesus Cristo, que nós falemos mais sobre Ele. Ao mostrarmos nossa verdadeira identidade como seus discípulos, muitos ao nosso redor estarão preparados para ouvir. Ao compartilharmos a luz que recebemos dele, sua luz e seu poder transcendental de salvação brilharão sobre aqueles que estiverem desejosos de abrir o coração. Jesus disse: eu sou a luz que vim ao mundo. Nada aumenta mais meu desejo de falar de Cristo do que visualizar seu retorno. Apesar de não sabermos quando ele virá, os eventos de seu retorno serão impressionantes. Ele virá nas nuvens do céu, em majestade e glória, com seus santos anjos. Não apenas alguns poucos anjos, mas todos os seus santos anjos. Esses não são os anjinhos de bochechas rosadas pintados por Rafael e encontrados nos cartões de Natal. Estou falando de anjos centenários. Aqueles enviados para fechar a boca de leões, para abrir as portas das prisões, para anunciar seu tão aguardado nascimento, para consolá-lo no Getsemane, para apoiar seus discípulos em sua ascensão e para dar início à gloriosa restauração do Evangelho. Podem imaginar serem arrebatados para o encontrar, seja neste ou no outro lado do véu? Essa é sua promessa aos justos. Essa experiência maravilhosa marcará nossa alma para sempre. Quão gratos somos por nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson, que elevou nosso desejo de amar o Salvador e proclamar sua divindade. Sou testemunha ocular da mão do Senhor sobre ele e do dom de revelação que o guia. Presidente Nelson, aguardamos ansiosamente seu conselho.
Meus queridos amigos de todo mundo, que falemos de Cristo, esperando ansiosamente por sua gloriosa promessa. Qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. Testifico que Ele é o Filho de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. We are grateful to the Tabernacle Somos Choir gratos ao coro do Tabernáculo da Praça do Templo pela bela música que proporcionaram esta manhã e àqueles que nos falaram até agora. will now favor O us. coro agora entoará God is love. Deus é amor. The concluding speaker for this session will be O último orador desta sessão será nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson. his remarks. Após suas palavras, o coro encerrará esta reunião cantando For I am called by thy name, pois sou chamado por teu nome. A oração de encerramento será oferecida pelo elder Walter F. Gonzalez, dos 70. And
My dear brothers and sisters, how grateful I am for this Meus queridos irmãos e irmãs, como sou grato pelas mensagens maravilhosas desta conferência e por meu privilégio de falar a vocês agora. Ao longo de minha experiência de mais de 36 anos como apóstolo, a doutrina da coligação de Israel tem atraído minha atenção. Tudo sobre esse assunto me intriga, inclusive o ministério e o nome de Abraão, Isaque e Jacó, sua vida, suas esposas, o convênio que Deus fez com eles e que se estendeu por sua linhagem, a dispersão das 12 tribos e as muitas profecias sobre a coligação em nossos dias. Tenho estudado sobre a coligação, orado sobre ela, jejuado sobre cada escritura relacionada a ela e pedido ao Senhor que amplie minha compreensão. Então, imagine minha alegria quando fui conduzido recentemente a uma nova percepção. Com a ajuda de 2 estudiosos do hebraico, aprendi que um dos significados da palavra hebraica Israel é permita que Deus prevaleça. Portanto, o próprio nome Israel se refere a uma pessoa que está disposta a permitir que Deus prevaleça em sua vida. Esse conceito aviva minha alma. A palavra disposta é fundamental para essa interpretação de Israel. Todos temos nosso arbítrio. Podemos escolher ser de Israel ou não. Podemos escolher permitir que Deus prevaleça em nossa vida ou não. Podemos escolher permitir que Deus seja a influência mais forte em nossa vida ou não. Por um momento, vamos relembrar uma ocasião crucial na vida de Jacó, neto de Abraão. No lugar a que Jacó deu o nome de Peniel, que significa a face de Deus, ele lutou contra um sério problema. Seu arbítrio foi testado. Por meio dessa luta, Jacó revelou o que era mais importante para ele. Ele mostrou que estava disposto a permitir que Deus prevalecesse em sua vida. Em resposta, Deus mudou o nome de Jacó para Israel, que significa permitir que Deus prevaleça. Deus então prometeu a Israel que todas as bênçãos que haviam sido pronunciadas sobre a cabeça de Abraão também seriam dele. Infelizmente, a posteridade de Israel quebrou seus convênios com Deus. Eles apedrejaram os profetas e não estavam dispostos a permitir que Deus prevalecesse em sua vida. Posteriormente, Deus os espalhou pelos 4 cantos da terra. Misericordiosamente, Ele mais tarde prometeu reuni-los, como relatado por Isaías. Por um pequeno momento te deixei, porém, com grandes misericórdias te recolherei. Com a definição hebraica de Israel em mente, a coligação de Israel adquire um significado adicional. O Senhor está reunindo aqueles que estão dispostos a permitir que Deus prevaleça em sua vida. O Senhor está reunindo aqueles que escolherão permitir que Deus seja a maior influência em sua vida. Por séculos, os profetas predisseram essa coligação. E ela está acontecendo exatamente agora. Como um prelúdio essencial para a segunda vinda do Senhor, essa é a obra mais importante no mundo. A coligação, que antecede o milênio, é uma saga individual.
de estender a fé e a coragem espiritual a milhões de pessoas. Como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou do Convênio de Israel dos Últimos Dias, fomos encarregados de ajudar o Senhor nesse trabalho crucial. Quando falamos da coligação de Israel em ambos os lados do véu, referimos-nos, é claro, ao trabalho missionário, de templo e de história da família. Também estamos nos referindo a edificar a fé e o testemunho no coração daqueles com quem moramos, trabalhamos e servimos. Sempre que fazemos alguma coisa para ajudar alguém, nos dois lados do véu, a fazer e guardar seus convênios com Deus, estamos ajudando a coligar Israel. Há pouco tempo, a esposa de um de nossos netos estava passando por dificuldades espirituais. Vou chamá-la de Jill. Apesar do jejum, da oração e das bênçãos do sacerdócio, o pai de Jill estava morrendo. Ela estava com muito medo de perder tanto seu pai quanto seu testemunho. Tarde da noite, minha esposa, a irmã Wendy Nelson, contou-me sobre a situação de Jill. Na manhã seguinte, Wendy se sentiu inspirada a compartilhar com Jill que minha resposta para sua luta espiritual estava em uma única palavra: a palavra míope. Tempos depois, Jill admitiu a Wendy que a princípio ela ficou arrasada com minha resposta. Ela disse: "Eu esperava que o vovô me prometesse um milagre em relação a meu pai. Fiquei pensando por que a palavra míope foi a única que ele se sentiu compelido a dizer." Depois da morte do pai de Jill, a palavra míope continuou vindo à mente dela. Ela abriu seu coração para compreender ainda mais profundamente que míope vinha de miopia. E ela começou a mudar de ideia. Jill disse depois: "A palavra míope fez com que eu parasse, pensasse e me curasse. Aquela palavra agora me traz paz. Ela me lembra de expandir minha perspectiva e buscar as bênçãos eternas. Ela me lembra de que há um plano divino e que meu Pai ainda vive, me ama e cuida de mim." A palavra míope me guiou a Deus. Tenho muito orgulho de nossa preciosa neta. Neste período desolador de sua vida, a querida Jill está aprendendo a aceitar a vontade de Deus em relação a seu pai, com uma perspectiva eterna de sua própria vida. Por escolher permitir que Deus prevaleça, ela está encontrando paz. Se permitirmos, há muitas maneiras pelas quais essa interpretação hebraica de Israel pode nos ajudar. Imagine o quanto nossas orações pelos missionários e nossos esforços para coligar Israel seriam diferentes se tivéssemos esse conceito em mente. Em geral, oramos para que nós e os missionários sejam guiados às pessoas que estão preparadas para receber as verdades do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Fico imaginando para quem seremos levados quando orarmos para encontrar as pessoas que estão dispostas a permitir que Deus prevaleça em sua vida. Poderemos ser conduzidos a algumas pessoas que nunca acreditaram em Deus ou em Jesus Cristo, mas que agora estão ansiosas para aprender sobre eles e sobre seu plano de felicidade. Outras pessoas podem ter nascido no convênio. No entanto, se afastaram do caminho do convênio. Elas podem agora estar prontas para se arrepender, retornar e permitir que Deus prevaleça. Podemos ajudá-las, recebendo-as de braços e coração abertos. E algumas delas
para as quais seremos guiados podem ter sempre sentido que havia algo faltando em sua vida. Elas também anseiam pela plenitude e pela alegria que advém àqueles que desejam permitir que Deus prevaleça em sua vida. A rede do Evangelho para reunir a Israel dispersa é extensa. Há espaço para todas as pessoas que abraçarem plenamente o Evangelho de Jesus Cristo. Cada pessoa que é convertida se torna filha do convênio de Deus, seja por nascimento ou por adoção. Cada uma delas se torna total herdeira de tudo o que Deus prometeu aos filhos fiéis de Israel. Cada um de nós tem um potencial divino, pois cada um de nós é filho ou filha de Deus. Somos todos iguais a seus olhos. As implicações dessa verdade são profundas. Irmãos e irmãs, peço que ouçam com atenção o que direi agora. Deus não ama uma raça mais do que outra. Sua doutrina a esse respeito é clara. Ele convida todas as pessoas a se achegarem a Ele, negro e branco, escravo e livre, homem e mulher. Garanto a vocês que sua posição diante de Deus não é determinada pela cor de sua pele. A aprovação e desaprovação de Deus depende de sua devoção a Ele e a seus mandamentos, e não da cor de sua pele. Lamento que nossos irmãos e irmãs negros em todo o mundo estejam enfrentando as dores do racismo e do preconceito. Hoje, conclamo nossos membros em todos os lugares a liderar os esforços de banir atitudes e ações de preconceito. Suplico a vocês que promovam o respeito por todos os filhos de Deus. A questão para cada um de nós, a despeito da raça, é a mesma. Vocês estão dispostos a permitir que Deus prevaleça em sua vida? Vocês estão dispostos a permitir que Deus seja a maior influência em sua vida? Vão permitir que suas palavras, seus mandamentos e seus convênios influenciem o que fazem todos os dias? Vão permitir que sua voz tenha prioridade acima de todas as outras? Estão dispostos a permitir que qualquer coisa que Ele precise que vocês façam tenha precedência sobre quaisquer outras ambições? Estão dispostos a ter sua vontade absorvida pela vontade dEle? Pensem em como essa disposição de fazer a vontade dEle pode abençoá-los. Se são solteiros e estão procurando um companheiro ou companheira eternos, seu desejo de ser de Israel vai ajudar na decisão de quem vão namorar e como o farão. Se são casados com uma pessoa que tenha quebrado seus convênios, sua disposição de permitir que Deus prevaleça em sua vida vai permitir que seus convênios com Deus permaneçam intactos. O Salvador vai curar seu coração partido. Os céus se abrirão quando vocês buscarem saber como seguir em frente. Vocês não precisam divagar, nem duvidar. Se vocês têm questionamentos sinceros sobre o Evangelho ou sobre a Igreja, ao escolherem permitir que Deus prevaleça, vocês serão guiados a encontrar e compreender as verdades eternas e absolutas, que vão orientar sua vida e ajudá-los a permanecer firmes no caminho do convênio. Quando se defrontarem com uma tentação, mesmo que a tentação venha quando estiverem exaustos ou sentindo-se sozinhos ou incompreendidos, imaginem a coragem que serão capazes de reunir ao escolherem permitir que Deus prevaleça em sua vida e ao suplicarem a Deus que o fortaleça. Quando seu maior desejo é permitir que Deus prevaleça,
é ser parte de Israel, muitas decisões se tornarão mais fáceis. Muitos problemas não serão mais um problema. Vocês sabem a melhor forma de se vestir. Sabem a que assistir e o que ler, em que despender seu tempo e com quem se associar. Sabem o que querem realizar. Sabem que tipo de pessoas realmente desejam se tornar. Agora, meus queridos irmãos e irmãs, é necessário ter fé e coragem para permitir que Deus prevaleça. Requer persistência, um rigoroso esforço espiritual para se arrependerem e deixarem de lado o homem natural por meio da expiação de Jesus Cristo. É necessário um esforço diário consistente para desenvolver o hábito pessoal de estudar o Evangelho, aprender mais sobre o Pai Celestial e Jesus Cristo e buscar obter revelação pessoal e agir de acordo com ela. Nestes tempos trabalhosos, sobre os quais o apóstolo Paulo profetizou, Satanás não está nem mesmo tentando esconder seus ataques ao plano de Deus. O mal audacioso se prolifera. Entretanto, o único meio de sobreviver espiritualmente é estarmos determinados a permitir que Deus prevaleça em nossa vida, aprendermos a ouvir sua voz e usarmos nossa energia para ajudar a coligar Israel. Agora, como o Senhor se sente sobre aqueles que permitem que Deus prevaleça? Nefe resumiu isso bem. O Senhor ama os que o tomam por seu Deus. Eis que amou nossos pais e fez convênios com eles. Sim, com Abraão, Isaque e Jacó. E lembra-se dos convênios que tem feito. E o que o Senhor está disposto a fazer por Israel? O Senhor prometeu que lutaria nossas batalhas, e as batalhas de nossos filhos, e as dos filhos de nossos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Ao estudarem as Escrituras durante os próximos 6 meses, incentivo-os a fazer uma lista de tudo o que o Senhor prometeu que faria por Israel do convênio. Acho que ficarão surpresos. Reflitam sobre essas promessas. Conversem sobre elas em família e com amigos. Depois, vivam de acordo com elas e vejam como elas estão sendo cumpridas em sua vida. Meus queridos irmãos e irmãs, ao escolherem permitir que Deus prevaleça em sua vida, vocês verão por si mesmos que Deus é um Deus de milagres. Como povo, somos seus filhos do convênio e seremos chamados por seu nome. Presto testemunho disso no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Joy and rejoicing.
Our beloved Father in heaven, Nosso amado Pai que está no céu, ao fim dessa sessão de domingo, expressamos gratidão a Ti. Gratidão pela música que ouvimos, gratidão pelas mensagens que foram compartilhadas e pelas ideias e pensamentos e sentimentos inspirados que vieram à nossa mente e nosso coração para tomarmos decisão. Somos gratos e agradecemos-te por um profeta que nos guia, que nos ensina e que nos convida a coligar Israel. Somos especialmente gratos por teu amado Filho, nosso amado Jesus Cristo, nosso divino Redentor, nosso Santo Messias. E oramos por tua cura nesta época e o seu consolo para aqueles que sofrem. Oramos por fé aumentada e esperança ao passarmos por essa época incomum. Oramos para que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E oramos e expressamos gratidão no nome de Jesus Cristo. Amém. This has been a broadcast of the Essa Sunday foi a morning transmissão session da sessão da manhã de domingo da Conferência Geral Semestral número 190 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da igreja. A música foi apresentada pelo coro do tabernáculo da Praça do Templo. Essa transmissão foi fornecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.